Bem, o Brasil vive um dos momentos mais tensos em termos institucional, porque o senador Alexandre Vieira foi mexer num vespeiro, em um vespeiro que talvez ele não tenha a dimensão do tamanho do vespeiro que ele foi mexer. Ele, como relator de uma CPI do crime organizado, né, indiciou, quer dizer, colocou no seu relatório indiciando 3 ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, mais o PGR. Bem, o Alexandre de Moraes indiciado é um perigo, porque você presta atenção, se investigar o Vorcaro, né, e o Vorcaro está lá dando delação premiada para poder se safar, imagine se a investigação chega no Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes, para se safar, resolve fazer delação premiada. Cai meia república, ou república inteira. Então, o governo Lula, né, colocou a tropa de choque em ação. Tirou 2 membros da CPI, que iam votar a favor do relatório, ia dar 6-4, e colocou 2 senadores do PT mesmo, do governo Lula, lá no lugar de 2, para dar maioria e votar a favor, a votar contra o relatório, porque não pode investigar o Alexandre de Moraes. E a preocupação do Lula, quando o Lula disse isso, né, confessou que falou com o Alexandre de Moraes em off, depois tornou isso público, né, falando para ele assim, olha, não deixe, né, que o caso Banco Master, né, destrua a sua reputação, né, dos atos do 8 de janeiro, do que você fez nos atos do 8 de janeiro. Então, o medo do governo, o medo do Alexandre de Moraes, do Lula, é que as investigações não fiquem só no Banco Master, né, que avance. E se chegar no Alexandre de Moraes, ele vai querer soltar os cachorros. Falar assim, não, eu não vou sozinho. Como dizem aí, né, muitas bocas malditas. Alexandre de Moraes vai cair atirando. Ele está no direito dele, tá certo? Eu fico chateado porque até pouco tempo Alexandre de Moraes era um herói da, da bola preta, né? Como é que chama? O herói da bocada, né? A Globo, todas as mídias colocavam Moraes lá em cima, aquela coisa toda, e agora parece que ele virou um vilão, né? Porque mordeu a maçã, né? A maçã do fruto proibido, da árvore do fruto proibido. E aí estava se enriquecendo, aí tal. E a turma falou: peraí, não é assim, né? Você foi até longe demais, mas pensa no Brasil, não pensa só em você e tal. Daí a turma foi para cima dele. Mas hoje a preocupação do governo é proteger o Alexandre de Moraes, porque a delação do Alexandre de Moraes é bombástica. E eu vou dizer as cartas na manga que o Alexandre de Moraes tem para poder barganhar a sua proteção, que eu acho inválido, né? Aliás, numa guerra onde todo mundo está contra todo mundo, alguém tem que se precaver. E aí eu vou soltar aqui 2 eventos que coloca, né, essa, essa crise institucional que nós estamos vivendo, né, no centro do debate. Né? São 2 eventos que provocaram o que nós estamos vivendo hoje, essa crise institucional. Porque aqui a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, ela foi criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E a gente tem aqui vários colaboradores que são cidadãos comuns, que trabalham mandando fragmentos para a gente. Olha, o que você achou? Eu achei isso, eu achei aquilo. Então, nós estamos há 3 anos e meio investigando, né, as causas que levou o Brasil a esta crise institucional. Então, vamos trabalhar em cima disso. Vamos começar com aquelas blitz que aconteceram no Nordeste durante o segundo turno, que na época falaram que foram para ajudar o Bolsonaro, que foi uma atitude do governo Bolsonaro para impedir eleitor do Lula votar. Mas, na verdade, não é nada disso. Nossas investigações chegaram à conclusão que não, foi obra do próprio Alexandre de Moraes. Vamos ver isso? Vou começar mostrando para vocês. Quando abre um portão lá no Nordeste, numa cidade do Nordeste, porque o pessoal ficou represado, sabe? Muitas urnas ficaram muito tempo sem abrir, esperando uma decisão, sei lá de quê, entendeu? E aí muitas blitz impediram os eleitores de chegar cedo nas urnas. E muitas urnas ficaram paradas mesmo. E aí, de repente, abre o portão e entra aquela alavanca de gente, né? Aquele monte de gente para votar. E alguém lá de dentro do prédio rindo, achando graça e filmando, né? Provavelmente uma pessoa que está trabalhando dentro do processo,
um mesário, um fiscal, né, do delegado de seção, alguma coisa assim. Vamos ver. Pô, tá doido pra voltar. Deus do céu. Tá com vontade, viu, de voltar. Me parece gravíssimo, parece que compromete ele muito. Não, e chocou bastante, inclusive aqueles que estavam acostumados com o Silvinei Vasquez, porque eles dizem nas conversas, a gente não estava acostumado àquele tipo de procedimento, era extremamente direcionado, e os números que nós mostramos há pouco, e vamos mostrar daqui a pouco de novo, que a operação foi completamente direcionada, ingenuidade de quem achou que não seriam descobertos, porque as operações no Nordeste são muito maiores, é uma diferença grosseira, se a gente for ver, total de ônibus fiscalizados por região, aí nós temos 2.185 no Nordeste, e aí no Sudeste, por exemplo, 571, se a gente for considerar a população e os eleitores do Sudeste, somados, são maiores do que os eleitores do Nordeste. Então não haveria sentido. Há um outro dado também que mostra do efetivo convocado. E aí você tem 795 no Nordeste, 528 no Sudeste. Então, flagrantemente, era uma operação direcionada. Fazer protesto, gente! Bora descer aí lá. Os pneus aí. Amanhã, se quiser fazer, bota 50 viaturas aqui, pode botar que eu sou a favor. Agora hoje não. Hoje não tem sentido. Pela primeira vez na história, tem blitz no dia da eleição. Nunca vi isso na minha vida. Com 39 anos. Muitas denúncias chegando da PRF abordando veículos, ônibus, caminhões, vans, né, dificultando o acesso das pessoas, que é um direito constitucional para votar, aonde as pessoas estão sendo importunadas, estão sendo retiradas de dentro de carros, dos ônibus, né? Isso acontecendo no Norte e no Nordeste. Aí, gente, o que é que revolta a gente? Hoje é dia 30 de outubro de 2022, dia da eleição. Aqui em Garanhuns, Pernambuco, esse ônibus mesmo aqui, com o pessoal aqui, ó, que vai tudo votar. A PRF acabou de parar esse ônibus aqui e o pessoal está impedido, pelo menos por enquanto, de seguir até o local de votação para poder escolher o seu presidente, o meu presidente, o nosso presidente. Isso é anticonstitucional. Olha, eu estou acompanhando muito aqui a questão do Nordeste, né? Porque desde cedo são muitos relatos. Eu acho que o professor Arthur falou uma coisa interessante, né? A gente torcia que fossem casos isolados, mas isso está acontecendo com muita frequência em várias rodovias de todos os 9 estados. Não há nenhum estado que não tenha recebido um vídeo ou um relato, pelo menos, de pessoas que estão sendo abordadas ou que enfrentaram blitz. E blitz que são, por exemplo, pessoas que fazem o trajeto rotineiramente e que não são paradas em regra. Eu entrevistei uma que, por exemplo, foi parada na BR-101, no município de Teutônio Vilela, aqui em Alagoas, e ela me falou que todos os documentos dos passageiros foram pegos pela polícia rodoviária, que foi checar cada um deles. Pediu ainda para revistar o ônibus. Isso não é um procedimento comum. E eu ouvi dizer que em vários locais do Brasil, recebi relatos de Pernambuco, de muitos cantos, e eu não quero acreditar que isso é uma ação orquestrada para que o povo não possa vir votar. Mas está acontecendo nesse exato momento, em pleno dia de eleição, blitz da Polícia Rodoviária Federal, certo? Aqui na entrada de Cuité, impedindo que algumas pessoas possam deixar de vir votar. Parece orquestrado? Parece sim. Não é? É um procedimento que, pelos relatos que a gente tem acompanhado, não são procedimentos de praxe da PRF, pelo menos nessa intensidade, com essa quantidade de pessoas paradas e nessa ostensividade, né? Você tem várias cidades, em vários locais, relatos de pessoas diferentes, locais diferentes, de uma mesma forma de abordagem. Isso tem outro impacto também que é muito importante que a gente fale, é que no Nordeste, principalmente o transporte rural para a zona urbana, ele é feito muitas vezes por caminhões, por caminhonetes. E não são veículos que têm a autorização para rodar, mas elas rodam, fazem esse trajeto diariamente. Todo mundo sabe disso aqui. Hoje elas estão sendo, com certeza, impedidas de rodar. E talvez esse seja o ponto mais interessante,
porque é um argumento legal de que você não pode permitir, mas é um argumento que nunca funcionou antes do dia de hoje. Então, essa é a preocupação. Tá deixando passar nada aqui, isso. Um bocado preso. 27% dos eleitores têm metade dos ônibus abordados pela Polícia Rodoviária Federal. O que isso significa, ô Sakamoto? Olha, Fabiola, isso é uma das coisas mais descaradas, toscas que eu vi em muito tempo cobrindo em política e no jornalismo, sabe? Além dos bloqueios, Fabiola, também tem uma outra coisa. Essa notícia, ela corre. Se você tem um bloqueio numa estrada do interior, a notícia corre via zap dos moradores. Tem gente que deixa de votar por conta disso. Tem gente que não vai nem votar. Ah, vai ter um bloqueio, uma barreira da federal, então eu nem vou ficar em casa, porque eu não vou conseguir passar. Como é que isso é mensurável? Não é. Então é o seguinte, houve sim uma tentativa de golpe. Não sei se vocês repararam, nesse último comentário, tem uma parcial embaixo, porque tudo isso que você viu foi postado, foi divulgado no dia da eleição, tá certo? O pessoal lotou as redes sociais para denunciar que estava tendo essas blitz ilegais no Nordeste, que é uma coisa absurda, realmente é um crime você impedir o eleitor de votar, né? E aí, vou voltar aqui, ó. Vocês vão dar uma olhada? Olha comigo aqui, ó. Vamos entrar aqui sem áudio. Ó, você tem aqui, ó, nessa coluna aqui, aí embaixo tem Presidente, Brasil. Isso aqui já estava de noite, já estava abrindo as urnas, já estava assim, né? Aí você tem urnas apuradas, 26,04%. Jair Bolsonaro, PL, liderando com 51,23%. E Lula com 48,77%. Ou seja, já estava de noite, já tinha 1/4 de urnas apuradas e o Bolsonaro liderando. Volta para mim. Acontece que aconteceu um negócio muito esquisito, tá certo? E nós vamos mostrar isso agora para vocês e vocês vão entender. Por quê? Porque muitas urnas não foram entregues durante as 17 horas. As urnas ficaram, né, na mão dos mesários mais tempo. E aí deu um problema, que quer dizer, 4.060.000 votos aconteceram após as 17 horas. Nós vamos entender isso. Vamos acompanhar aqui para a gente entender isso. Vamos lá. Deixa de votar por conta disso. Tem gente que não vai nem votar. Ah, vai ter um bloqueio, uma barreira da federal, então eu nem vou ficar em casa, porque eu não vou conseguir passar. Como é que isso é mensurável? Não é. Então é o seguinte, houve sim uma tentativa de golpe. Golpe de quem? Quem autorizou essas blitz? Aí é que tá. Aí nós investigamos e encontramos isso aqui, ó. Preste atenção. Blitz em rodovias no segundo turno foi pedido do TSE, diz Silvinei Vasque. A PF, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, negou ter uma relação pessoal com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente viu essa matéria aqui, porque o Silvinei Vasque era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal na época, né? E aí, ó, na coluna do Paulo Capelli, Silvinei diz à PF que aumento de blitz no segundo turno foi pedido do TSE. Quem que era o presidente do TSE naquela época? Era Alexandre de Moraes. Então, tudo isso aconteceu a pedido do Alexandre de Moraes, segundo o depoimento do próprio diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E aí você pensa, bem, se o Alexandre de Moraes foi o autor dessas blitz, isso não tem sentido, não vai prejudicar. Ele não ia fazer isso para prejudicar o Lula. Ele faria isso para prejudicar o Bolsonaro. Tá certo? Por quê? Porque o pessoal liga ele ao Lula. Não liga ele ao Bolsonaro. Né? Você quer ver o rival do Bolsonaro, quem que é? Alexandre de Moraes. Então ele não faria isso para beneficiar o Alexandre, para beneficiar o Bolsonaro. Lógico, então essas blitz tinham a função que era beneficiar o Lula. É o entendimento que a gente tem. Por quê? Porque isso foi a mando do ministro, né? E aí você fala, bem, então esses agentes foram condenados porque eles fizeram essas blitz, né? Vamos ver o
que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar nesta quinta-feira, 22, as investigações contra delegados da Polícia Federal, PF, acusados de tentar impedir o deslocamento de eleitores durante o segundo turno das eleições de 2022. Segundo o ministro, em relação aos delegados Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo e Léo Garrido de Salles Meira, não foram apresentados indícios mínimos de crime pela Polícia Federal. O arquivamento já havia sido recomendado anteriormente pela Procuradoria-Geral da República, que alegou ausência de provas. Além desses dois, Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Marília Ferreira de Alencar também tiveram seus casos arquivados, pois já foram julgados e condenados pela primeira turma do STF no processo da chamada trama golpista. O arquivamento se dá pela impossibilidade de condenação dupla pelo mesmo crime no mesmo contexto. Fernando de Souza Oliveira, absolvido no processo anterior, também teve o procedimento arquivado. Os episódios envolveram operações da PRF, que, segundo análise da PGR, teriam como objetivo dificultar o trânsito de eleitores na região Nordeste, onde Luiz Inácio Lula da Silva obteve maioria dos votos. Em 30 de outubro de 2022, mais de 2.000 ônibus foram abordados em blitz da PRF, concentradas em cidades com vitória expressiva de Lula no primeiro turno. Apesar dessas ações terem sido incorporadas ao conjunto de denúncias relativas à tentativa de golpe de Estado, após o segundo turno, Moraes destacou que não há elementos suficientes para responsabilizar penalmente os delegados da PF indiciados recentemente, e uma nova apuração sobre o mesmo fato seria incabível. A decisão do STF encerra as investigações contra todos os delegados citados, seja por ausência de justa causa ou porque os fatos já foram apreciados judicialmente. O ministro Alexandre de Moraes reforçou que a manutenção das investigações sem fundamento acarretaria constrangimento injusto aos citados. Bem, o fato inédito em 2022 foi que a abstenção no segundo turno foi menor do que a do primeiro turno. Não era para ser o contrário? Essas blitz não iam... Pelo tudo que você ouviu aí dos depoimentos de quem estava fazendo denúncias com relação a isso, era para ter caído, né, a abstenção no segundo turno. Mas não. Desde a eleição de 1989, a tendência histórica sempre havia sido de aumento do número de ausentes na segunda etapa de votação. Mas em 2022, a abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. E aí a gente começa a ficar preocupado. Falou assim, alguma coisa aconteceu que aumentou a votação no Nordeste. Então, essas blitz, em vez de ajudar a diminuir a presença de voto, aumentou a presença de voto. Não sei se aumentou a presença de eleitores, mas aumentou a presença de votos. Vamos continuar assistindo. Contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Bem, agora eu vou mostrar aqui um trecho de uma coletiva que o presidente do PL deu. Isso deve ter sido em novembro ainda, depois que eles tiveram acesso aos arquivos das urnas, que chamam os logs de urnas. E lá pelos log das urnas, eles passaram para o perito fez uma análise e identificou algumas coisas que é interessante, que pode explicar, né, o que estava acontecendo no Nordeste. Por que o Alexandre de Moraes resolveu fazer aquelas blitz ilegais no Nordeste? Ou seja, né, orientar a PF a fazer aquelas blitz no Nordeste. E a principal personagem que estava nessa operação, mapeando os lugares onde o Lula teria mais voto, né, para fazer as blitz direcionadas nesses lugares, era a delegada Marília de Alencar, que já tem, né, o seu processo arquivado. Vamos ver. Ficou constatado nesse trabalho da equipe técnica que há dois comportamentos diferentes. Um comportamento das urnas novas, né, que são as urnas modelo UE 2020, que chegaram recentemente. São pouco menos de 193 mil urnas, está mais ou menos 40,8% de todas as urnas. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Em razão desse relatório técnico gerado pela equipe que foi contratada pelo Partido Liberal para auxiliar no trabalho de fiscalização
do sistema eleitoral e do processo eleitoral, esse relatório gerado apontou inconsistências nas urnas fabricadas anteriormente ao ano de 2020. Essas inconsistências são recorrentes em todas estas urnas. Com relação às urnas fabricadas em 2020, essas inconsistências não existem. Nessas urnas de de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato, o candidato Lula, no percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas, em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Bem, então isso aí foi o princípio do caos, né? Quando teve essa auditoria, essa coletiva, né? A população falou, pô, tem alguma coisa errada, né? Aí a turma foi para a rua, foi manifestar. Aí a população começou a ficar inquieta, né? Ficar inquieta, e aí teve uma audiência pública no Senado, promovido pelo senador Girão. Nessa audiência teve a presença do o Carlos Rocha, que é o homem técnico que fez a auditoria na urna. Teve a presença de muita gente, inclusive daquele argentino, Eduardo Ceremedo, sei lá, é um nome assim esquisito, né? Que também deu entrevista. E nós fomos, sabe, tudo que era relacionado a isso, nós da CCI fomos pegando fragmentos e montando o nosso relatório a partir disso. E no nosso relatório, né, nós conseguimos encaixar uma notícia importante que foi dada na época, de que 4.068.216 votos aconteceram após as 17 horas, nas urnas antigas. Então, quando se fala essa disparidade, essa inconsistência das urnas novas para as urnas antigas, onde Bolsonaro ganhou nas novas e o Lula ganhou nas antigas, né, essa diferença dá uma margem de 4.068.000 votos, que pode configurar aonde aconteceu essas anomalias. E como esses votos aconteceram após as 17 horas, pode ser que esses votos ajudaram, entendeu, a dar essa diferença. E aí, nós fizemos um levantamento baseado numa planilha que foi mostrada na época, inclusive nessas auditorias públicas todas que foram mostradas, que é essa aqui, ó, está em uma das páginas do nosso relatório. Acompanhe. Olha, vocês estão vendo esse gráfico aí, né? Essa pizza aí do lado, né? Aqui fala distribuição dos votos por região após as 17 horas. Aí tem 4.068.216 votos. Essa é uma estimativa que foi colocada baseada no que eles conseguiram apurar. E eles conseguiram, através dos logs da urnas, dimensionar aonde esses votos aconteceram. Então, por região, onde aconteceram mais votos depois das 17 horas. Só no Nordeste foi 52% dos votos. No Sudeste, 24%. No Sul, 14%. No Centro-Oeste, 6%. E no Norte, 4%. Então, esses votos que aconteceram após as 17 horas é que está levantando essa polêmica toda que pode explicar essa inconsistência das urnas. Agora vai vendo. Em relação a efetivo, nós tivemos, somando aqueles que estariam normalmente de plantão e aqueles que foram convocados especialmente para a tarefa, nós tivemos no dia 30, 230 no Norte. Aqui quem está falando na época era o ministro da Justiça, Flávio Dino, tá certo? Que foi candidato pelo Senado, né, lá no estado dele, no Maranhão, né? E ele foi eleito, né? Depois ele foi chamado para ser
ministro, depois foi para o STF. Bem, então esse gráfico é a distribuição de efetivo, plantão e convocado por região no dia 30 do 10 de outubro. Então, o número de agentes da Polícia Rodoviária Federal que foram convocados. Aí você tem onde teve mais agentes trabalhando. No Nordeste, 795. Depois, no Sudeste, 528. No Sul, 418. No Centro-Oeste, 381. E no Norte, 230. Bem, nós fizemos uma comparação. 795 no Nordeste, 528 no Sudeste, 418 no Sul e 381 no Centro-Oeste. Portanto, são profissionais alocados para essa operação no dia do segundo turno. Bem, agora preste atenção. Eu coloquei o nosso gráfico aqui, ó, dos votos que aconteceram após as 17 horas, que deu 4.068.000 votos, e você vai ver que esse gráfico que está aqui embaixo, que é mostrado pelo Dino, né? Como é que casa na mesma proporção dos gráficos dos votos que aconteceram após 17 horas. Preste atenção, o Nordeste, onde teve mais 52%, mais da metade dos votos após as 17 horas, foi no Nordeste. Isso está nos logs das urnas, viu, gente? Isso foi comprovado, é documento, está registrado lá no PL e tal. Então, depois vem o Sudeste. Olha aqui, ó, onde teve mais abordagens. E o Sudeste aparece como segundo também. Depois foi a região Sul, na mesma proporção. Ó, a região Sul com 418 agentes e a região Sul com 14% de votos após as 17 horas. E aí você tem, né, a região Centro-Oeste e, por final, a região Norte. Então, você olhando, você fala assim, a relação de blitz, ela está diretamente relacionada ao número de agentes que trabalharam especificamente nessas regiões. A relação dela com o número de votos que aconteceram após as 17 horas é igual à relação do número de agentes. Então, tem uma ligação direta com isso. Então, a gente entende que há indícios de que essas blitz têm a ver com esses votos também, né? Com essas regiões que tiveram, né, esses votos que foram computados após as 17 horas, que mostram a fragilidade do sistema. Esses votos após as 17 horas foram só nas urnas antigas, viu, gente? Então, vamos continuar acompanhando. Marília Alencar, a mesma delegada que atuou no serviço de inteligência da PF com a PRF no direcionamento das blitz no Nordeste, também esteve atuando no serviço de inteligência das operações militares durante os atos do 8 de janeiro. Então isso é muito relevante e vamos trabalhar em cima dessa questão. E continua aqui dizendo que perto das 13h30 o grupo que liderava, veja, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada, mostrando exatamente que havia uma organização criminosa. Aqui houve essa associação exatamente para tentar o golpe de Estado. A gente vai mostrar agora algumas imagens que ajudam a entender como a Polícia do Distrito Federal atuou naquele 8 de janeiro. São imagens que certamente você já viu. Elas acabam ficando mais claras para a gente. Primeiro, como os manifestantes tentam quebrar o bloqueio, romper o bloqueio de policiais ali na entrada da esplanada, na chegada da esplanada dos ministérios. Eles estão em grande número e você repara que tem apenas uma simples barreira com alguns policiais usando spray de pimenta para tentar segurar essa multidão. Isso aconteceu por volta das 2h50 da tarde, logo ali no comecinho da esplanada. Sem qualquer dificuldade, a gente vê isso claramente. Alguns policiais até tentam com spray de pimenta conter essa multidão, mas é impossível, frente ao baixíssimo número de policiais deslocado naquele lugar. Com o relatório de hoje, a gente começa a entender por que poucos policiais foram deslocados. Quando os carros da Polícia Militar do Distrito Federal, que faziam uma barreira para essa multidão, para esses vândalos não acessarem a Praça dos Três Poderes, os carros da PM saem, são desmobilizados daquela barreira e, resultado,
toda essa multidão começa a descer em direção à Praça dos Três Poderes e aí a gente percebe os poucos policiais que estão ali e a gente nem sabe se são policiais ou inclusive guardas de segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa câmera está no topo do Supremo Tribunal Federal. A gente não sabe o que acontece, mas de repente eles somem e aí a multidão toma conta de toda a Praça dos Três Poderes, já está invadindo o Palácio do Planalto neste momento e agora depredando o prédio do Supremo Tribunal Federal. Perto das 13h30, o grupo que liderava, veja, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada. Isso aconteceu por volta das 2h50 da tarde, logo ali no comecinho da esplanada. Sem qualquer dificuldade, a gente vê isso claramente. Perto das 13h30, o grupo que liderava, veja, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada. Isso aconteceu por volta das 2h50 da tarde, logo ali no comecinho da esplanada. Sem qualquer dificuldade, a gente vê isso claramente. Bem, aí fica aquela pergunta: o que acontecia dentro dos prédios dos Três Poderes entre as 14h50, né, como o repórter falou, né, às 2h50 da tarde, até às 16h50, antes da chegada dos patriotas que saíram do QG às 15h30. Ou seja, o percurso do QG até a Praça dos Três Poderes, né, caminhando de uma forma regular, pode ser até de 2 horas, mas às 14h50 já tinha gente arrombando as portas e entrando dentro fazendo o que aconteceu dentro dos prédios. Então, nesse intervalo, antes dos patriotas chegar, né, entre 14h50 e 16h50, o que aconteceu no dia 8 de janeiro ali em Brasília? Vamos ver. Colaboração de um amigo nosso, lá da Bahia. Eu quero que vocês prestem atenção neste vídeo que será exposto agora. Cada dia que passa fica provado e comprovado que o 8 de janeiro foi a maior farsa, foi a maior trama, golpista sim, da parte dos esquerdopatas para cima dos patriotas. Milhares, centenas de pessoas inocentes estão mofando na prisão. Vejam este vídeo. Eu quero... Esse lobo solitário, um maníaco que sozinho tenta destruir tudo que encontra pela frente. Às 15h33 do vídeo, aciona algum tipo de válvula que joga uma fumaça, vai lá atrás, pega um extintor, tenta quebrar a câmera. Opa! Olha a carinha dele aí. Estranho? Ele me lembra alguém. Será que são primos? Vamos lá. Tenta quebrar a câmera, não consegue, tenta de novo, vai ali, pega outro extintor, tenta destruir a câmera, desiste e vai embora. A partir de agora, preste atenção em como os invasores estão vestidos. Todos eles com a camisa do Brasil, a bandeira em volta do corpo, às vezes uma máscara tapando o rosto, e na cabeça sempre um chapéu ou um boné. Nas costas uma mochila ou uma bolsa. Parece até que eles foram instruídos pela mesma pessoa sobre como se vestir para realizar essa invasão. Esquisito, né? E uma pausa agora para esse casal, que ajudou ali a levantar o relógio que aquele lobo solitário derrubou. Todos eles também, você vê, bandeira do Brasil, boné, camisa do Brasil, mochila nas costas, é o padrão, né? Ele se repete com todos os invasores que estão ali dentro. Vamos agora à pessoa de interesse número 2. Esse cara que, no meio de um dito golpe de Estado, resolve sacar dinheiro no caixa eletrônico. Exatamente. Ele sacou uma quantidade boa de dinheiro e aí a pergunta é, será que ele vai pagar alguém ou será que ele está recebendo por algum serviço? Esse é o invasor mais fácil de se identificar, pois é só ver o dia e a hora de quem sacou dinheiro desse caixa eletrônico. Com certeza é a conta dele, ele tem que digitar uma senha ou colocar uma digital. Pessoa de interesse número 3. Esse homem, muito bem vestido por sinal, aparentemente não estava participando de nenhum ato ali dentro. Mas o que ele estava fazendo dentro do palácio e por que a presença dos invasores não o incomodou? Mais invasores estão descendo as escadas, lembrando, eles vieram do 4º andar, esse é o 3º andar. Então todos eles desceram do 4º andar, ó, mais 2 pessoas agora com o rosto coberto, levando água para o 2º andar, mais 2 que desceram do 4º andar, e agora esse senhor que volta lá do fundo do corredor, para em frente ao relógio, olha dentro do armário, lembrando que esse relógio já foi jogado no chão e levantado, ele olha para um lado e para o outro, vai no relógio e joga ele no chão novamente, destruindo completamente o relógio. Perceba, ele olha para um lado e para o outro para ver se está vindo alguém, parece que ele não queria fazer isso. Ele sequer teve coragem de olhar para o relógio antes ou depois de jogar no chão. E olha quem aparece logo 30 segundos depois, a nossa pessoa de interesse número 3, com uma série de manifestantes atrás dele, eles param ali para conversar, e aí vem outro manifestante trazendo água, gelo, cumprimentado ali pelos seus colegas, enfim, ficam conversando ali no cantinho com nossa pessoa de interesse número 3 por 4 minutos. Bastante coisa foi falada, não sabemos o que. Agora a pessoa de interesse número 4, mais um jovem bem vestido, paisana, digamos assim, conversando com manifestantes, transitando. Chega um pessoal esquisito, vocês têm certeza que esse pessoal é de direita? Eles parecem mais com outro tipo de pessoa. Bom, enfim, vamos seguir com o vídeo.
Esses tais invasores de direita ficam ali conversando, naturalidade. Nossa pessoa de interesse número 4 retorna, parece que está instruindo o pessoal a ir por um canto ou sair por um canto, enfim, chamar alguém ou levar alguém para o outro lado do corredor. E aí todo mundo retorna esperando o pessoal que está vindo do corredor do meio. Eles ficam concentrados ali por um tempo. Mais pessoas descem do quarto andar. Veja só, o padrão: boné, mochila, camisa do Brasil e bandeira. Todos eles da mesma forma. Olha só, mais uma vez, descendo do quarto andar, todos eles iguaizinhos, parece até que foi combinado, né? Vocês viram que eles estão descendo do quarto andar. Inclusive o homem que derrubou o relógio pela segunda vez. Eles agora vão sair dali, ó, 4h27 no relógio, porque a polícia desce do quarto andar, onde acabou de descer um monte de manifestante, já desceu atirando, cerca de 20 policiais, ó, descem, vão ali pro lado esquerdo do vídeo, depois desce um cara junto com eles, chama alguns policiais, fala que tem um pessoal na escada, o policial vem, joga spray de pimenta, tenta montar uma barricada ali, ó, ele pega uma mesa, brincadeira, né, joga o extintor de incêndio lá embaixo, tenta montar uma barricada com uma mesa, fala sério, né, a situação ali é tão tranquila para algumas pessoas que esse senhor chega, vê a polícia, pega uma água tranquilamente e sai andando. No vídeo agora, as pessoas de interesse número 5 e número 6. Preste atenção nesses dois, principalmente na número 6, esse senhor de camisa azul. Olha que esquisito, logo atrás dele vem um manifestante, um invasor do segundo andar, decidiu ir pro quarto, voltou e desceu pro segundo. Agora mais dois homens vêm lá do fundo do corredor, vão em direção onde a polícia foi. Nossa pessoa de interesse número 5 retorna, desce pro segundo andar, um jovem volta junto com ele, fica ali olhando, espera o tempo, retorna pra lá e olha agora com quem que ele tá voltando? A pessoa de interesse número 3. Mas vocês repararam o que eles estão na mão quando eles descem pro segundo andar? Simplesmente está carregando uma mochila com uma camisa do Brasil. Será que essa mochila é dele? Será que ele vai trocar de roupa e colocar a camisa do Brasil? Todos os outros dois homens estão com o chão nas costas. Essa será a mochila de quem será? E essa camisa do Brasil, o que será feita com ela, hein? Pessoa de interesse número 5 retorna para o terceiro andar, aparentemente está pondo quase os spray de pimenta, e aí mais um senhor, parece ser policial, acompanha ele. As imagens mais importantes agora, percebam, diversos manifestantes estão chegando com a presença de quem? Sim, dos militares e, além deles, também a nossa pessoa de interesse número 6. Ele chega ali guiando os manifestantes, os invasores, ó, a descerem para o segundo andar. Ele chama, parece estar no comando da situação, ele fala com os militares, fala com os invasores, fala no final, chama todo mundo, ó, guia todo mundo para descer. Gente, lembre-se, eles estão diante de um dito golpe de Estado. E olha como eles estão sendo tratados. Olha como os militares estão tratando essas pessoas também, dando água, ao invés de prendê-los. Vocês já viram algum militar no meio de um golpe de Estado dar água para os invasores do palácio? Que cordialidade toda é essa com golpista? Um tratamento de primeira, que sinceramente nunca vi em golpistas de Estado. Agora chegam mais militares ali, ó. A pessoa de interesse número 6, ela tenta novamente montar uma barricada com uma mesa de madeira, ridiculamente, tenta fechar o acesso à escada, e aí olha só, descem pessoas do quarto andar, ele instrui elas a descer pro segundo, fica esse rapaz ali, ó, que recebeu água dos militares, passa um bom tempo ali conversando com os militares, não se sabe se é um infiltrado, se é alguém que tá tentando ajudar, mas enfim. Chega esse homem, pula a mesa, ninguém faz nada, ó, não tem nenhum tipo de identificação, ele entra, sai, circula, desce uma mulher do quarto andar e olha só, tratada super bem, ó, instruída a descer pelo segundo, vai embora, tchau. Mais um homem desce, ó, instruído pela pessoa de interesse número 6, fecha ali a mesa depois pra ninguém entrar. Esses dois saem de cena agora e acontece aquela cena que nós vimos lastimável. Um militar que começa ali a destruir o patrimônio, a jogar as coisas no chão, não se importar com esse patrimônio público, olha só, joga tudo no chão, pega a mesa ali para formar esse bloqueio que não adianta de absolutamente nada, sai chutando tudo, um absurdo. Poucos minutos depois, ó, um invasor derruba essa falsa barricada ali que não protege de nada, chama a atenção dos militares, vem um, daqui a pouco, ó, vem mais um, depois vem um terceiro, eles ficam somente olhando ali, ó, pros invasores e não fazem absolutamente nada. Pegam a mesa novamente pela terceira vez, colocam ali em cima e vão deixar essa mesa aí, ó. E vão sair daí, vão deixar tudo como está. E agora? Ainda resta alguma dúvida da grande armação que fizeram para cima dos patriotas? Bem, então a delegada Marília Alencar, que mapeou os locais onde deveriam acontecer as blitz no Nordeste, também foi peça-chave no serviço de inteligência das forças policiais que atuaram no 8 de janeiro. Né? Vamos ver um depoimento Desde dela. o primeiro ônibus que chegou, pisou no Distrito Federal, até o final de todo esse evento, tudo, número de ônibus, placas, e muito vinha de informação da própria Polícia Militar, né, da inteligência da Polícia Militar, que é quem está ali mais próximo, ali em campo, e repassava para esse grupo que estavam todos os órgãos. Todo mundo estava vendo todos esses órgãos, todas as placas, quantos estavam, onde estavam estacionados, a situação na esplanada, a situação no acampamento. Isso era de instante em instante informado. Então, a gente fazia essa fração e subia num grupo para os tomadores de decisão da Secretaria e também estava nesse grupo o comandante da Polícia Militar.
Apenas Maria de Alencar O deve ministro responder. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar nesta quinta-feira, 22, as investigações contra delegados da Polícia Federal, PF, acusados de tentar impedir o deslocamento de eleitores durante o segundo turno das eleições de 2022. Segundo o ministro, em relação aos delegados Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo e Léo Garrido de Sales Meira, Bem, nós já mostramos isso, né? Então, está provado que realmente ela, né, não tem nada a ver com isso, né? Mas não, vou colocar aqui esse resultado aqui que é importante, né? Porque ela foi absorvida, Maria de Alencar, né? Isso era de instante em instante informado. Então, a gente fazia essa fração e subia num grupo para os tomadores de decisão da secretaria e também estava nesse grupo o comandante da Polícia Militar. Bem, vamos ver. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar nesta quinta-feira, 22, as investigações contra delegados da Polícia Federal, PF, acusados de tentar impedir o deslocamento. Bem, nós já falamos isso. Apenas a imagem que está colocada aqui, né, de forma diferente. Agora vamos colocar aqui, né, um finalzinho aqui, que é a parte aqui, ó, vamos lá, da notícia da época. Democráticos deu um importante passo para elucidar os atos de vandalismo realizados nos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro. A comissão ouviu a delegada de Polícia Federal, Marília Alencar, que foi subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF. O que a subsecretaria fazia? Ela fazia, então, frações de inteligência que eram compostas por todas as informações que ela obtinha, seja da Polícia Militar, seja dos demais integrantes desse grupo que estava lá dando informações, de imagens, de fontes abertas, de tudo que era recebido, de contato com outras agências de inteligência. Tudo isso forma o produto que a subsecretaria de inteligência faz e assessora o secretário. Então, com base nisso, foi acompanhado, desde o primeiro ônibus que chegou, pisou no Distrito Federal, até o final de todo esse evento, tudo, número de ônibus, placas, e muito vinha de informação da própria Polícia Militar. Acho que a CPI desnudou a fragilidade da inteligência na segurança pública, porque a impressão que nós tivemos em algum momento que a inteligência era basicamente a elaboração de um clipping de informações que era repassado às forças de segurança. Não tinha recomendação, o que se chama de fração é basicamente o andamento das pessoas. A inteligência não tinha informação sobre o cumprimento, se aquilo estava sendo cumprido, aquilo que foi planejado no PAI estava sendo cumprido, a inteligência não conseguia trazer informações realmente da gravidade, e as informações mais importantes e elaboradas que a inteligência trouxe anteriormente, através da subsecretária e de outros servidores da inteligência, era que o ânimo era tranquilo. Já o deputado Chico Vigilante, presidente da comissão, acredita que a falha na segurança tenha sido na execução do plano e não no setor de inteligência. Para mim está patente de que a inteligência funcionou, passou todas as informações necessárias para que aqueles atos lamentáveis não acontecessem e não houve o policiamento que sempre teve na esplanada dos ministérios. Portanto, nós precisamos saber agora de quem foi a falha, por que falhou, para que falhou, ou se foi um caso pensado para que acontecessem essas coisas exatamente do jeito que elas aconteceram. E realmente saber o que aconteceu nesse apagão, nessa dificuldade da segurança pública no dia 8. Pois é. Então, terminando esse vídeo, eu quero dizer para vocês que Maria de Alencar continua tranquila, continua recebendo seus vencimentos, né, normal. Ela está cumprindo uma pena com tornozeleira eletrônica na sua residência, né? Ela pode sair, mas tem que comunicar ao Moraes que ela tem que sair e tal. Mas ela continua tranquilo, nunca chegou a pegar um dia de cadeia. Então fique tranquilo que Maria de Alencar, que atuou nos dois núcleos, né, de inteligência, tanto nas blitz do Nordeste como nesses no 8 de janeiro, está passando bem com a família e seus arquivos, os inquéritos sobre as blitz já foram arquivados, agora resta arquivar os arquivos com relação aos 8 de janeiro, possivelmente, né, com uma dosimetria aí que o Bonet pode favorecer a essa delegada. Bem, se essa delegada pudesse dizer
né, numa delação premiada? Eu estava a serviço do ministro. Né, eu omiti essas informações, eu criei uma confusão lá na segurança pública, lá no Distrito Federal, né, para que aqueles bandos pudessem fazer aqueles negócios lá até os patriotas chegarem. Né? Eu fiz as blitz no Nordeste a pedido do ministro. Né? Porque o Silvinei Vasquez disse também que então aquele mapeamento nós fizemos lá e tal para direcionar, né, as blitz no lugar. Então, se precisasse de uma delação premiada da Marília, podia ser que ela botava fogo no parquinho ou derrubasse a República. Mas como ela não está nem, né, não foi nem presa ainda, né, não cumpriu pena e está em casa e, né, recebendo seus vencimentos, tudo indica que vai ficar tudo do mesmo jeito. Então, por isso que o Alexandre de Moraes é uma peça importante, né, desse processo. E aí, esse esforço do Gilmar Mendes, do governo, né, de blindar para que nada chegue no Alexandre de Moraes, porque uma delação premiada do Alexandre de Moraes para explicar essas blitz no Nordeste, né, e essa falha lá, e esse carinho que ele tem tratado, né, esses agentes federais aí, que foram os principais atores dessa crise institucional que a gente criou, aí a coisa pode ir para outro lado, e aí, meu amigo, a República cai. Então eu peço desculpa aí ao meu amigo, ao nosso senador Alessandro Vieira, mas você foi mexendo no vespeiro muito grande, Alessandro Vieira. Primeiro porque o Lula achava que tinha que voltar e que precisava fazer isso, porque ficou preso muito tempo. Aí pegou o Alexandre de Moraes e o seu vice lá, né, Geraldo Alckmin, falou assim, nós te prendemos, vamos te soltar, vamos colocar você lá de novo. Por quê? Porque o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes achava que o Bolsonaro tinha roubado um esforço que era deles. Quando fizeram a Lava Jato, prenderam o Lula, né, para poder recuperar o país, né, o Bolsonaro entrou e roubou a cena e pegou o eleitorado deles. Então, o Lula achou que estava sendo injustiçado, porque ficou mais de 500 dias preso. O Alckmin e o Alexandre de Moraes achou que foram injustiçados, porque o Bolsonaro pegou os votos que era para ser do Alckmin e aí acabou herdando, né, aquele esforço todo. E aí, pronto, fizeram esse estrago todo aí, tá certo? E quem pagou esse preço foram essas pessoas inocentes que foram colocadas nesse balaio de gato aí. E até hoje a gente cobra aí, né, uma justiça para essas pessoas, tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E está aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É através desse Pix que a gente resolve esses projetos que a gente tem aqui, que é um projeto de cidadania. Você vê que aqui, a gente não está aqui para pôr fogo no parquinho, para dizer que esse ou aquele, não. A gente quer mostrar o fato, a notícia, o documento, a verdade. Por mais que ela seja, né, intangível, a gente tenta aproximar dela o máximo possível. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e faça parte desse projeto maravilhoso que é a Comissão Cidadã de Inquérito, a sociedade civil se organizando digitalmente para buscar a pacificação. Um abraço, fique com Deus.